Estamos de volta com a segunda semifinal de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Nessa noite, dois grandes personagens da nossa história estão em debate: JK e Santos Dumont. Bem, pelo Brasil todo as pessoas estão falando sobre essa grande disputa e graças à colaboração da nossa rede é que nós podemos escolher opiniões nos 4 cantos do país. Portanto, eu quero agradecer a TV Iguaçu de Curitiba, Paraná, a TV Tangará da Serra de Mato Grosso e a TV Alterosa de Belo Horizonte, Minas. Mas agora nós vamos saber o que é que o povo brasileiro está falando nas ruas sobre JK. Eu admiro Juscelino Kubitschek pelo que ele fez pelo povo brasileiro. Ele planejou Brasília. Onde que se iniciou o desenvolvimento do Brasil? Ele trouxe aquela fábricas de automóvel. Eu acho que ele foi um cara empreendedor. Um brasileiro autêntico. Um grande presidente. Com toda certeza, o maior brasileiro de todos os tempos, Juscelino Kubitschek. É verdade que foi a construção de Brasília que começou o império das máfias das construtoras? Embaixadora Maria Estela Kubitschek, o palco é seu. Para responder a esta pergunta da nossa telespectadora, por favor. Essa pergunta da telespectadora está errada. Ele não começou a máfia das construtoras, não. Pelo contrário, ele incentivou as construtoras gerando emprego. Porque, diferentemente de Santos Dumont, que não patenteou sua grande descoberta, não gerou emprego no Brasil e não doou o seu dinheiro, o seu prêmio para o Brasil, Juscelino investiu no Brasil, para os brasileiros, com as indústrias. Ele projetou o Brasil, ele não projetou a sua figura, ele projetou o Brasil. E eu acho que essa é uma grande diferença que existe. E Juscelino, realmente, ele era um homem do povo. Ele nasceu para isso, ele nasceu para construir, ele não tinha ódios. E eu acho que se a gente começar a analisar a mudança que teve no Brasil, depois de Juscelino, nós vamos ver que foi muito grande, porque ele redescobriu o Brasil. Obrigado. Bem, é claro que Santos Dumont também tem fãs espalhados por todo o Brasil. É isso que nós vamos ver agora. Santos Dumont, para mim, foi assim um pai da aviação. É uma referência para o povo brasileiro. Uma pessoa à frente do seu tempo. Ele deu orgulho para o povo brasileiro, porque ele criou um avião. Conseguiu superar a lei da física, né? Uma invenção de um brasileiro para o mundo todo. É um homem com uma inteligência especial. É verdade que os americanos inventaram o avião antes do Santos Dumont? Embaixadora Laurete Godoy, no centro do palco. 1 minuto para responder essa pergunta, por favor. Se os americanos inventaram o avião antes de Santos Dumont, eu não tenho a menor ideia. Sabe por quê? Eles fizeram em segredo. Santos Dumont não, foi a primeira experiência bem-sucedida e devidamente documentada de um aparelho mais pesado que o ar. O mundo inteiro viu, o mundo inteiro presenciou. O que adianta eu dizer que eu tenho um lindíssimo diamante e dizer ele está guardado numa gaveta? Santos Dumont foi, sim, o primeiro cidadão a elevar-se do solo e a navegar pelo ar, aterrissando com recursos do próprio aparelho. Quem falar isso não está sabendo muito bem da história. Foram os brasileiros, essa taça é nossa, pode ter certeza. Quem inventou o avião foi Alberto Santos Dumont. E a maior honra que foi prestada a ele foi prestada pelo ilustre presidente Juscelino Kubitschek. Afinal, Brasília foi idealizada com o formato de um avião, asa norte, asa sul e o corpo do avião formado. Esta é a segunda semifinal de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Escolha entre o ex-presidente JK e o inventor Santos Dumont. Está concorridíssimo o programa de hoje. Envie o seu voto via celular ou pela internet. E se você já participou via site do SBT, certamente opinou sobre as 5 características da grandeza dos nossos candidatos. Vamos ver qual delas, por exemplo, é mais notável em JK.
se fala em herança política, muitos lembram de ideias e discursos. Mas Juscelino Kubitschek deixou seu legado inscrito em concreto. O grande legado do presidente Juscelino foi a capacidade que ele teve de unir o Brasil. O Brasil era composto de ilhas que mal se conectavam por faltas de estradas e de comunicações. Juscelino foi também o maior empreendedor público que a América Latina já conheceu. Em 5 anos de governo, ele construiu a base para uma economia muito mais dinâmica, com novas estradas, investimento em energia, incentivo à indústria, entre outros pontos importantes. Eram 30 metas setoriais e uma especial. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marinho. O sonho dele era realizar Brasília, ele realizou. Brasília foi o símbolo máximo da sua ousadia e também uma demonstração de sua força e decisão política. Ele é um visionário, ele tem um projeto e ele executa. O governo de Juscelino marcou a transição entre o Brasil rural das décadas de 30 e 40 para um país moderno, urbano e industrializado dos anos 50, abrindo portas para o progresso. Mudou totalmente esse Brasil. Ele foi um líder forte e corajoso, mas o que fez Juscelino Kubitschek realmente grande para a nossa história foi o seu legado. É que ele mostrava que ele tinha coragem, tomava as decisões certas nas horas certas. Ninguém fez o que ele fez. E se ele não tivesse feito o que ele fez, o Brasil não estaria hoje como está. A liderança de JK era marcante. E qual será a característica de Santos Dumont que mais chama a atenção dos nossos internautas? Vamos ver agora. Entre as 5 características da grandeza, 2 se destacam em Santos Dumont. A coragem com que ele enfrentou todos os desafios e o grande legado que ele deixou não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Asas feitas de bambu e papel, motores reciclados e outros materiais improvisados. As primeiras engenhocas voadoras eram assim. Ele foi muito corajoso. Quase perdeu a vida. Até hoje tem gente que morre de medo de embarcar em aviões modernos. Agora imagina só ter que voar naquelas primeiras máquinas. Era preciso ter muita coragem. E isso Santos Dumont tinha de sobra. Choque contra um edifício, queda num bosque, fogo em pleno voo. Estes foram apenas alguns dos acidentes que sofreu. Mas todo contratempo se tornava uma lição e logo depois, uma solução. Ele não saía do local do acidente imediatamente. Ele ficava pensando mesmo no que é que tinha dado errado para que no próximo voo ele pudesse consertar esse erro. E com essa coragem e determinação, ele ia caminhando passo a passo para chegar até a conquista do que ele ofereceu para a humanidade. Com o 14 bis, Santos Dumont resolveu os 3 principais problemas que impediam o avanço nos ares: a decolagem, a sustentabilidade no ar e a aterrissagem. E foi com este voo que ele mostrou que foi realmente o inventor do aparelho mais pesado que o ar. Ele é a figura central da história da aviação até depois de 1910. Santos Dumont gostava da fama que seus inventos traziam, mas ele não queria lucro. Por isso, ele abriu mão das patentes para que outros inventores pudessem desenvolver máquinas a partir do seu trabalho. E ainda em vida, ele viu seu legado tomar forma e alçar voos tão altos quanto ele imaginava. Coragem
homenagem não faltava a Santos Dumont, que alçou grandes voos. Mas agora nós vamos voltar a falar com as nossas embaixadoras. Nesta fase semifinal, o trabalho de defesa é árduo. Agora é a vez delas responderem perguntas feitas pelos nossos jornalistas. E vamos começar com o apresentador da TV Alterosa de Belo Horizonte, Ricardo Carlini. Será que o Juscelino Kubitschek construiu Brasília só para levar o governo para bem longe do povo? Embaixadora Maria Estela Kubitschek, um minuto aqui, por favor, no centro do palco para responder ao jornalista. Meu querido jornalista, você está absolutamente enganado. JK não quis levar o governo para bem longe. JK quis levar o governo, ele quis conquistar o Brasil. Agora, vocês não podem se esquecer que depois do JK, nós tivemos 20 anos de ditadura. Ele, inclusive, foi para o exílio. Nesses 20 anos, Brasília foi dominada por um sistema militar que virou como se fosse um bunker. Agora, não podemos esquecer da população que mora em Brasília, que nasceu em Brasília, que já está na terceira geração, e todo o entorno de Brasília, sem contar o resto do Brasil. Então, o legado de JK é muito importante nesse sentido, porque ele construiu o Brasil moderno. Ele realmente teve a visão, inclusive, se nós temos hoje uma Embraer, é porque ele viabilizou a indústria do Brasil. Porque senão não teríamos a Embraer fabricando aviões. Muito obrigado. Olha aí, mais um grande jornalista do SBT está participando desse debate essa noite. Agora é a vez do âncora do SBT Brasil, Joseval Peixoto. Santos Dumont se matou. O povo acha que o suicida é um covarde. Com alguma razão, a vida é dura mesmo, a vida é um ato de coragem. E a pergunta que eu faço é exatamente esta, para que esclareça os eleitores, os que vão votar. O povo aceitaria, mesmo sendo Santos Dumont, um suicida como o maior brasileiro de todos os tempos? Embaixadora Laurete Godoy, no centro do palco, você tem um minuto para responder ao Joseval Peixoto. Ilustre jornalista, suponhamos que o senhor tenha inventado um aparelho para unir os povos, para que as pessoas encontrem fraternidade e solidariedade. E, de repente, o senhor que sai de uma depressão muito grande, vem de um hospital suíço para o Brasil, vai para o Guarujá para se curar com uma balneoterapia, estoura uma revolução constitucionalista no Brasil. O que acontece? São Paulo contra o Brasil inteiro. De repente, os aviões legalistas do governo federal e os gaviões de penacho, que era a Esquadra Paulista, começam a se defrontar diante dos olhos dele. O que ele fez? Quando um dente está doendo, a gente vai ao dentista e arranca. E aquele homem que deu tantas glórias para o Brasil, ele era um homem doente nesse momento. Ele era um homem deprimido. E ele arrancou o que mais lhe estava custando naquele momento, a vida. Em breve nós vamos encerrar a votação dessa noite. Mande o seu voto pelo celular ou pela internet. Escolha entre JK e Santos Dumont. Para ajudar você a se decidir, nós vamos agora conversar com as torcidas que estão aqui na nossa plateia. E vamos começar com um torcedor, digamos assim, de JK, com a ajuda da Camila. Como é seu nome, por favor? José Carlos. De onde você é, José Carlos? Capital, São Paulo. São Paulo. Bom, por que JK merece o título de maior brasileiro de todos os tempos? Carlos Nascimento, pela seguinte situação. Um presidente que projetou, construiu e entregou a capital federal em 3 anos e 11 meses, isso já justifica o meu voto. Você que viaja muito a Brasília, observa que Brasília não é a capital de 1960. É a capital do ontem, do hoje e do futuro do Brasil. Muito bem, muito obrigado. Bom, olha aí. Pelo que vimos, a torcida de JK está atenta e afiada essa noite.
Será que nós teremos um ex-presidente ou um inventor na grande final de hoje? Falta pouco para conhecermos o segundo finalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Nessa eleição, o que vale é a sua opinião, o seu voto. Agora, democraticamente, vamos conversar aqui do lado também com a torcida de Santos Dumont. Com a ajuda da Camila, como é o nome da senhora? Carolina Ramos. Dona Carolina, a senhora é de São Paulo? Eu sou de Santos. De Santos. Bom, por que a senhora acha que é Santos Dumont que merece o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Porque dentre os grandes inventores mundiais, ele poderia ser situado como um grande peso. E mais, acho que Brasília, o seu grande monumento, não poderia ser construída sem o invento de Santos Dumont. Tá certo. Muito obrigado pela sua opinião. Olha aí. A torcida de Santos Dumont também acreditando na vitória. E numa disputa como esta, todo mundo tem uma opinião. Nós vamos conferir mais uma vez o mural do SBT e ver o que é que os internautas estão falando agora sobre Juscelino Kubitschek. Certamente temos dois grandes nomes, mas meu voto é para JK. Este homem que fez o brasileiro tornar-se patriota, amando o seu país e que não teve reconhecimento algum. Que lhe seja devolvida a honra que ele merece. Maria de Lourdes Brito. Bom, JK realmente tem muitos fãs até hoje. Depois dessa manifestação de apoio, embaixadora Maristela Kubitschek tem 1 minuto aqui no centro do palco para fazer as suas últimas considerações, por favor. Defendendo a candidatura de JK esta noite no nosso programa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Carlos Nascimento, ao SBT, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de ver essa disputa entre brasileiros tão importantes e que tanto fizeram para o nosso país. Agora, por que eu defendo o JK? É porque o JK, ele jogou o Brasil para fora. Antigamente, antes de JK, a capital do Brasil era Buenos Aires. Todo mundo dizia que a capital do Brasil era Buenos Aires. Então, quer dizer, até isso, até modificar a visão que as pessoas tinham do Brasil, ele fez, além de toda a indústria e tudo que eu já falei aqui. Mas eu acho que o mais importante em Juscelino era a bondade. Quer dizer, ao contrário de Santos Dumont, que nasceu rico, ele nasceu pobre. Ele não suicidou nem no exílio, ele pensou em suicídio. Ele só queria viver. Os internautas também falaram muito sobre Santos Dumont no nosso mural. É o que a gente vai ver aqui agora. Santos Dumont tem todo o perfil de maior brasileiro de todos os tempos. Elevou o nome do Brasil no exterior, inventou uma série de máquinas que melhoraram a vida da humanidade inteira. Só por isso já mereceria o título, escreveu Adalberto Nunes. Bem, Santos Dumont também foi muito elogiado. E depois dessas palavras, agora é a vez da embaixadora Laurete Godoy, em 1 minuto aqui no centro do palco, fazer as suas últimas considerações. Eu estou aqui como embaixadora de Alberto Santos Dumont, um homem valente, corajoso, o primeiro a levar o nome do Brasil além dos nossos limites territoriais. Aquele rapazinho franzino que subia num balão onde havia uma flâmula verde e amarela a dizer para o mundo inteiro, aqui está um brasileiro. Este foi Alberto Santos Dumont. Este foi o homem que eu vim defender aqui. Jamais um cidadão que ficou doente,
que sofreu de depressão e que, mesmo internado na Suíça em 1927, manda um Botticelli para São Paulo dizendo: estou aqui cuidando dos meus pobres nervos, estou aprendendo a arte da encadernação e mando um Botticelli para que as minhas irmãs o vendam numa feira de caridade. Um homem caridoso, generoso, que dividiu do dinheiro dele, nasceu rico, mas morreu pobre, porque dividiu tudo que ele tinha e tornou o mundo muito melhor do que era no dia que ele chegou aqui. Bem, depois desse grande debate de ideias, a votação agora está oficialmente encerrada. Encerrada a votação. No próximo bloco, nós vamos descobrir quem é que o povo brasileiro escolheu para ir à final e disputar o título de o maior brasileiro de todos os tempos. Não perca, voltamos já já.